Capítulo 2. Os princípios da coexistência pacífica com o outro mundo. Em 2009, as vilas neste distrito caro custavam 200.000 megabytes por metro quadrado. A vila da família de Wong Teng tinha 800 metros quadrados, e eles pagaram mais de 10 milhões por ela. Incluindo o preço da reforma, eles gastaram mais de 20 milhões no total. Ao entrar na vila, a primeira coisa visível foi a espaçosa sala de estar. No momento, duas empregadas estavam limpando o lugar. A mãe Wong, Lee Xiumei, estava cozinhando na cozinha. Lee Xiumei nasceu em uma família acadêmica. Na universidade, ela era famosa por seu talento. No entanto, ela não era alguém que não pudesse entrar na cozinha. Em vez disso, ela era uma mestre na culinária. Wong Teng e seu pai a elogiavam muito. Era por isso que Lee Xiumei sempre cozinhava pessoalmente. Ela preparava os pratos todos os dias e esperava o marido e o filho voltarem para comer. Olhando para a figura agitada na cozinha, Wong Teng pôde sentir o cheiro familiar da comida. Ele parou na porta da cozinha e abriu a boca várias vezes. Após um longo tempo, finalmente conseguiu emitir um som. Mãe, voltei. Você voltou. Lee Xiumei se virou e sorriu enquanto continuava. Vamos esperar um pouco. Seu pai também deve voltar em breve. Podemos comer juntos depois que ele voltar. Certo? Deixe-me lavar o rosto. Wong Teng subiu as escadas correndo e correu para o banheiro. O que há de errado com esta criança hoje? Lee Xiumei balançou a cabeça. No banheiro, Wong Teng abriu a torneira e jogou água fria no rosto. Ele voltou. Ele nunca pensou que ainda teria a chance de retornar a esta família após 10 anos. No passado, quando a família Wong entrou em declínio, alguém conspirou contra Wong Shenggu e o assassinou. Algum tempo depois, Lee Xiumei também morreu de tristeza. Wong Teng levantou a cabeça e enxugou o rosto. Ele olhou para seu reflexo no espelho com os olhos ligeiramente vermelhos. Muitas coisas haviam mudado nos últimos 10 anos. Wong Teng mudou. Ele não era mais quem era antes. Agora, ele era capaz de manter a calma e a compostura ao enfrentar pessoas e situações diferentes. Mas, no fundo do seu coração, ainda havia alguns pontos fracos que ele não queria tocar. Desde que renasceu, seu coração se aqueceu novamente. Wong Teng secou o rosto e saiu do banheiro. Então, localizou seu quarto com a ajuda de sua memória. Os arranjos semelhantes, tudo era tão familiar. Pôsteres de estrelas da NBA estavam colados na parede e havia pilhas de CDs de áudio e romances na estante. A mesa de estudo ficava abaixo da janela, enquanto a cama ficava ao lado. Havia um computador sobre a mesa. Era um novo modelo da Apple. A moldura prateada brilhante era leve e moderna. Este era outro item que não se encaixava na linha do tempo. Wong Teng de repente pensou em algo quando viu o computador. Como esperado, ele encontrou um celular em sua bolsa. No entanto, não era uma antiguidade de 2009, era o mais recente iPhone 8. Ele estava mentalmente preparado, no entanto. Ele digitou a senha e abriu seu celular. Wong Teng sentiu-se sortudo por não ser bom em lembrar senhas. Ele havia usado a mesma senha por muitos anos sem a alterar, o que se tornou útil agora. Aplicativos de entrega de comida, WeChat, Douyin. Muitos aplicativos em seu telefone pertenciam ao futuro. Eles não existiam em 2009. Quando ele renascesse, ele queria usar suas memórias para criar um futuro brilhante para si. Ele conquistaria os corações de futuros chefes como Jack Ma. Tudo bem, ele não tinha chance agora. Ele suspirou e desligou o telefone. Wong Teng então ligou o computador. Não havia método mais rápido do que pesquisar online. Como a tecnologia de computadores e celulares era tão avançada, seria irracional que a internet estivesse presa em 2009. Tecnologia e internet eram inseparáveis. Wong Teng ficou um pouco surpreso após ligar o computador. O sistema operacional não era o Windows 10. Em vez disso, já era a 11ª geração. Até agora, o cronograma de avanço aqui não era o mesmo de 2019. Havia algumas diferenças aqui e ali. Ele teve que passar algum tempo antes de se familiarizar com este mundo. Wong Teng abriu o navegador Baidu e pesquisou as duas palavras, guerreiros marciais. Uma enorme quantidade de informações surgiu.
Mais de uma hora depois, Wang Teng fechou o navegador e recostou-se na cadeira. Ele estava incrédulo. Há 30 anos, múltiplas fendas dimensionais apareceram no mundo. As fendas estão ligadas a um mundo alternativo, o continente Xinguang. A força existe no continente Xinguang. Todos lá podem se tornar guerreiros marciais usando esta força para cultivar. Guerreiros marciais são formidáveis. Guerreiros marciais de baixa patente podem quebrar metais, dividir pedras e dividir um fluxo de água em dois usando suas lâminas. Guerreiros marciais de alto escalão podem mover e destruir montanhas, cortar o mar em dois. Isso é como uma fantasia. Wang Teng ficou sem palavras. O cientista na Terra havia feito algumas pesquisas sobre a força e descoberto que poderia ser matéria escura. Mas por que os humanos e as plantas no continente Xinguang foram capazes de absorver a matéria escura para mudar sua estrutura corporal? Por que as criaturas vivas na Terra não foram capazes de fazer o mesmo? O cientista não conseguiu encontrar a resposta para essas perguntas. Após algum tempo, com o surgimento das fendas dimensionais, a Terra começou a mudar. As criaturas vivas na Terra foram afetadas pela matéria escura. As plantas tornaram-se mais altas e exuberantes, e algumas espécies extintas reapareceram na Terra. Os animais também começaram a crescer. As características especiais em seus corpos, por exemplo, escamas, garras e dentes, foram aprimoradas de acordo. Algumas criaturas talentosas até conseguiram sofrer mutações e obter habilidades especiais de elementos. Como mestres da Terra, os humanos também seguiram o exemplo. Seus corpos ficaram mais fortes. Eles foram capazes de correr mais rápido, pular mais alto, ter mais força e viver mais. Os idosos que tinham entre 70 e 80 anos há 30 anos ainda estavam vivos. Apesar de terem mais de 100 anos, seu estado físico e mental permanecia o mesmo de 30 anos atrás. Os humanos enlouqueceram. Os diferentes países ignoraram sua inimizade anterior e organizaram uma conferência global. No final, eles decidiram organizar uma equipe para investigar e explorar as fendas dimensionais. Após confirmar que estavam seguros, enviaram o exército e diferentes especialistas para o continente Xinguang. Essas pessoas eram conhecidas como os pioneiros. O continente Xinguang era infinito. Os pioneiros alegavam que vieram do outro lado do mar e ganharam a confiança dos moradores locais. Depois, começaram a interagir e negociar com eles. Os povos da Terra não invadiram implacavelmente o continente Xinguang. Em vez disso, adotaram os princípios da coexistência pacífica e interagiram com os moradores locais de forma amigável. Após algum tempo, os pioneiros retornaram com os métodos de cultivo do continente Xinguang. Após algumas tentativas e erros, os humanos na Terra conseguiram cultivar. Os países chegaram a um consenso e tornaram públicos os métodos de cultivo. Daí em diante, foi o início de uma nova era nas artes marciais. Esta foi uma grande reforma. A história deu uma guinada brusca e seguiu em uma direção imprevisível. Chegamos à parte mais importante. Por favor, tomem nota. Os humanos eram poderosos porque tinham inteligência. Através do cultivo, humanos rapidamente se fortaleceu. Em poucos anos, um número considerável de guerreiros marciais começou a aparecer ao redor do mundo. Alguns se juntaram ao exército, enquanto outros entraram para o governo. Alguns pertenciam a várias instituições financeiras e famílias de elite. No geral, essas pessoas formaram uma aliança. No entanto, uma pequena parcela dos guerreiros marciais civis preferia a liberdade. Eles criaram várias escolas de artes marciais para fornecer um caminho para outros civis iniciarem seu cultivo. Devido à presença desses guerreiros marciais, os humanos conseguiram manter as feras selvagens mutantes e poderosas fora da cidade. Isso evitou danos e impactos massivos na sociedade. No entanto, tornar-se um guerreiro marcial exigia talento. Não era um caminho que todos pudessem seguir. Se alguém quisesse se tornar um guerreiro marcial oficial, precisava fortalecer seu corpo e construir uma base sólida. Cultivadores nesse estágio eram conhecidos como discípulos marciais. Eles só seriam capazes de absorver a força e armazená-la em seu corpo se sua base fosse forte o suficiente. Então, eles se tornariam um guerreiro marcial oficial.
Se a força fosse comparada à água, o corpo seria semelhante a um recipiente coletando água. O processo de absorção da força era o mesmo que despejar água em um recipiente. Quanto maior e mais resistente o recipiente, mais água ele poderia conter. O princípio do cultivo poderia ser explicado simplesmente assim: com base na força, velocidade e habilidade geral dos discípulos marciais, eles poderiam ser classificados em 3 categorias: iniciante, intermediário e avançado. Rimanrong era uma discípula marcial em estágio avançado. Ela estava a apenas um passo de se tornar uma guerreira marcial. Este foi o passo que deixou muitas pessoas perplexas. Havia uma diferença gritante entre as pessoas que conseguiam absorver a força e aquelas que não conseguiam. Um guerreiro marcial oficial que era capaz de cultivar usando a força era capaz de facilmente enfrentar 10 discípulos marciais em estágio avançado que não conseguiam absorver a força. Na superfície, porém, apenas um passo separava um discípulo marcial em estágio avançado de um guerreiro marcial oficial. Como diz o ditado, os pobres estudam enquanto os ricos aprendem artes marciais. Quantidades abundantes de recursos eram necessárias para cultivar o caminho marcial. Naturalmente, eles custavam dinheiro, então as pessoas comuns estavam em desvantagem. No geral, os guerreiros marciais constituíam apenas uma pequena proporção dos humanos. A maioria das pessoas era apenas seres humanos ligeiramente mais fortes. Mas isso não impediu que os guerreiros marciais se tornassem o mainstream. Por outro lado, a raridade dos guerreiros marciais e sua importância lhes deram sua posição importante.